Desde seu inevitável hegelianismo e seu existencialismo sartriano, Simone de Beauvoir propõe um modelo alternativo de ética, de comportamento. Nesse modelo, ela denuncia o caráter desigual das relações de gênero, mas não sem revelar-se marxista, socialista, dada a sua preocupação com a luta de classes, por exemplo, a sua preocupação com a luta colonial, as lutas coloniais, e daí a bandeira que ela levantou da luta por reconhecimento, baseada em pelo menos dois princípios que ela tentou combinar: o princípio da separação ontológica do indivíduo, combinado ao princípio da primazia do reconhecimento intersubjetivo entre sujeitos. O fato é que a tentativa de Simone de Beauvoir de mediar entre o individualismo e a intersubjetividade não explica, por exemplo, por que a minha liberdade individual depende necessariamente da liberdade dos outros. Essa é a pergunta que se poderia fazer a ela. É aqui, e é precisamente aqui, que a dicotomia sexo é biológico, gênero é cultural, tão defendida por Simone de Beauvoir, mergulha no abismo da vulgaridade. Ela se levanta contra o mito do patriarcado e exalta o mito da mulher amazona. Levanta um outro mito em lugar do mito que condenava. E assim decreta a morte à reciprocidade entre os sexos. Nela, em Simone de Beauvoir, a autonomia suplanta e subjuga a alteridade. Por mais que pareça ser a sua filosofia, um grito em favor da alteridade. Nela, o feminino desforra vingativamente o masculino. Por fim, a mulher emancipada, empoderada, é despojada de sua essência. Pois a vocação da mulher não está em função da sociedade, mas em função da humanidade. E é aqui que eu gostaria de citar um teólogo ortodoxo grego que nos diz: a verdadeira transcendência une o masculino e o feminino, e une o masculino e o feminino em uma integração que transforma seus elementos. É preciso que o masculino seja transformado pela graça de Deus. É preciso que o masculino seja o feminino e o masculino sejam transformados pela graça de Deus, na qual o critério único é a humildade e o amor. E é precisamente por isso que São Paulo, o apóstolo, nos ensina dois princípios quando trata de uma problemática que estava surgindo em seus dias entre homens e mulheres. Ali na Grécia, em uma cidade chamada Corinto, as mulheres que haviam se convertido à fé cristã, elas vinham do paganismo, onde as mulheres eram bastante líderes,
e elas queriam, dentro da igreja, rezar sem o uso do véu. E assim é que São Paulo estabelece dois princípios que têm tudo a ver com a humildade e o amor. Primeiro, São Paulo, de alguma forma, nos diz que a humildade feminina é essencial para que ela seja transformada pela graça de Deus. E ele diz isso quando afirma: o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E dessa forma, São Paulo estabelece o princípio da precedência masculina. Precedência e não superioridade. O homem não é maior do que a mulher. O homem não é superior à mulher. O homem possui precedência sobre a mulher. Esse princípio foi utilizado por São Paulo para resolver aquela problemática de uma espécie de feminismo cristão primitivo que era ensaiado por mulheres convertidas do paganismo que não estavam entendendo a fé verdadeira, a fé cristã, e queriam rezar sem o véu. E dessa forma, o símbolo do Espírito Santo, que é o véu, que faz da mulher na igreja semelhante à Mãe de Deus, a Virgem Maria. E eu desafio alguém que conheça, aliás, me apresente um ícone ou uma imagem da Virgem Maria em que ela não esteja com um véu, porque ela foi coberta pelo Espírito Santo, nos diz o Evangelho. E assim o véu é símbolo do Espírito Santo, e a mulher não pode na igreja rezar sem véu. Por isso que São Paulo, se valendo do fato de que a Escritura nos diz que ao criar o ser humano, Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher, São Paulo estabelece o princípio da precedência masculina. Essa é a razão pela qual somente os homens na igreja são sacerdotes. Somente os homens na igreja lideram. Até hoje. E São Paulo contrabalança esse princípio da precedência masculina com o princípio da complementariedade entre os sexos. Este é o segundo princípio estabelecido por São Paulo para resolver aquela problemática. Ele percebe que, ao estabelecer o princípio da precedência masculina, poderia haver, da parte dos homens, uma atitude de desamor, uma atitude machista, uma atitude unilateral, onde uma liderança ímpia poderia estabelecer-se ali na igreja em Corinto. Precisamente por isso ele diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E, portanto, a complementariedade entre os sexos é o princípio estabelecido por São Paulo para que o amor prevalecesse. O princípio da precedência masculina estabeleceria e fortaleceria o princípio da humildade. Porque a mulher precisaria humildemente submeter-se à liderança masculina na igreja. Mas precisamente esse princípio poderia levar alguns a entenderem que a humildade por parte das mulheres significaria uma ocasião para que o homem se negasse ao amor. E para tanto, São Paulo estabelece o princípio da complementaridade. Por mais que o homem dirija, governe, lidere no seio da igreja, ele jamais pode fazer isso sem amor, sem reconhecer que ele depende totalmente da mulher. A mulher é o seu complemento, tanto quanto ele é o complemento da mulher.
E assim o princípio da complementaridade entre os sexos faz com que não haja na igreja, deve fazer com que não haja na igreja qualquer atitude despótica, qualquer atitude errônea por parte dos homens. E desse modo a gente percebe dois princípios que combinados, não é, levam o masculino e o feminino a transcenderem, serem transformados pela graça de Deus mediante a humildade e o amor, mediante o exercício da humildade e do amor, princípios que são combinados para o bem da humanidade. E a igreja é um modelo para a humanidade, ou pelo menos deve ser. E a tentativa frustrada de Simone de Beauvoir de combinar o princípio da separação ontológica do indivíduo com o princípio da primazia, do reconhecimento intersubjetivo entre os sujeitos, cede lugar à tentativa e efetivação da tentativa feita por São Paulo de combinar o princípio da precedência masculina com o princípio da reciprocidade entre o masculino e o feminino, visando a transcendência, visando assim a comunhão com Deus.